Olá, queridos professores, sejam bem-vindos. Você que é professor, que é pai, que é mãe, mas que gosta de contar história para as crianças. Essa história, essa adoração infantil é um momento muito especial, porque também é dia da criança e dia do aventureiro. Mas essa história pode ser contada em qualquer momento em que você estiver, quem sabe um culto familiar, um momento em casa, um momento na igreja, ou até mesmo uma meditação no clube de aventureiros, tá bom? Então eu vou dar algumas dicas aqui para você. É sobre a viagem quando os pais de Jesus, eles tiveram que fazer uma viagem de Nazaré até Jerusalém. E aí você pode utilizar alguns recursos. Por exemplo, o que a gente utiliza para viajar? E aí você vai contar para a criança. Ah, utilizamos a mala. E o que a gente coloca dentro da mala? E você pode perguntar para a criança o que se coloca dentro da mala. E aí pode ir falando itens, as crianças vão falando. Mas de todos os itens, qual é o item mais importante que não pode faltar numa viagem? Ou até mesmo quando o aventureiro vai acampar? Qual é o item que não pode faltar? Você vai perguntar isso. Ah, qual é o item que não pode faltar? É a palavra de Deus. Este item é um item que não pode faltar nas viagens. Quando se faz uma mala para viajar, esse item não pode faltar e você vai trabalhar isso com as crianças. Dentro da história, vocês também já conhecem a história, que foi que os pais, né, de Jesus foram fazer esta viagem, Jesus estava junto ali, e quando eles tiveram que retornar, eles retornaram e só à noite eles perceberam que Jesus não estava junto. E aonde está Jesus? Aí vocês vão questionar, onde ficou Jesus? E você vai seguir contando a história. Cadê Jesus? Aí vão falar, olha o prejuízo que é ficar longe de Jesus. Olha a falta que Jesus faz. Olha o sentimento dos pais em procurar Jesus e não encontrar. E você também pode trabalhar a importância de estar perto dos pais quando se está numa grande multidão. Já lembre de falar para as crianças isso também. Mas priorize o apelo final. Aí você vai falar o quanto que foi que eles procuraram Jesus e tiveram que procurar Jesus até poder encontrar ele, aonde que ele estava, né? Onde que ele estava? Aí você vai perguntar isso para as crianças. E onde Jesus estava? Depois de 3 dias que os pais foram encontrá-lo no templo e lá estava ele. E aí você fala que independente da idade, as crianças têm um chamado muito especial que é de pregar o evangelho. Não importa a idade delas, sejam pequenas, sejam já juvenis ou até mesmo adolescentes. Deus tem um chamado muito especial para todas as crianças. E assim como Jesus gostava de estar no templo, gostava de aprender no templo e de falar no templo, como crianças, como aventureiros, nós também temos que aprender com Jesus a pregar a palavra de Deus. O texto-chave, texto que nós vamos meditar e refletir com as crianças, está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, que nos diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí você vai falar para a criança a importância de pregar o evangelho. Essas são pequenas dicas que foram dadas, mas que pode ser muito útil para você. Contar essa história, ressaltar pontos importantes dessa história, utilize a mala, pode trazer objetos para colocar dentro dessa mala, lanterna que o aventureiro tem que usar no acampamento, né? Você pode utilizar esses itens, mas nunca deixe de priorizar a palavra de Deus. Esta deve estar internalizada no coraçãozinho das crianças. Nós temos poucos minutos na adoração infantil. Nós temos poucos minutos, muitas vezes, no culto ou com a atenção das crianças. Mas esses poucos minutos precisam ser minutos preciosos, aonde a palavra de Deus seja internalizada no coraçãozinho deles. Um grande abraço para você, que tem se dedicado neste ministério, de pregar a palavra de Deus para essas mentes tão brilhantes que são as nossas crianças. Um grande abraço e até o próximo vídeo.